Aula de arte de hoje. Hoje vocês vão precisar estar com o livro, tá? E nós vamos falar da página 112, tá bom? Por dentro da dança. Danças e brincadeiras tradicionais brasileiras. Nós vamos falar mais especificamente sobre frevo e capoeira, tá? Então, hoje nós vamos falar assim mais especificamente dessas duas. Lembrando que na última aula, né, eu falei que esses tipos de danças tradicionais brasileiras, elas são danças que fazem parte do patrimônio cultural e material brasileiro. Muitas dessas danças fazem parte do folclore, das tradições de um povo. Tem gente que pensa que folclore é só lenda, não é? E, na verdade, folclore são as tradições, são as manifestações culturais de um povo. E nesse caso, nós temos que, que seguir essas tradições e respeitá-las para que elas se mantenham de geração em geração. Então, vocês vão abrir para mim na página 112, tá bom? 112. Vou compartilhar a tela aí do livro com vocês. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aí. O trabalho de Antônio Nóbrega é aprofundamente enraizado em suas pesquisas e estudos e também suas vivências com a cultura tradicional brasileira. E, mais intimamente, com as tradições culturais e brincadeiras do estado de Pernambuco, onde nasceu. Uma das principais características dessas manifestações artísticas é a interação entre as linguagens. Em festejos, é possível observar a união de músicas, danças, artes visuais e literatura, por meio dos autos, por exemplo, em diversas configurações. Aí, o que está perguntando aqui? Quais linguagens artísticas a gente consegue identificar em festejos e celebrações? Sempre que a gente pensa em festejos e celebrações, costuma ter encenação, que tem a ver com teatro, costuma ter danças, né, que já é uma outra linguagem, costuma ter a parte de figurino específico, que seria já típico da linguagem de artes visuais. Então, ele engloba, e tem música também, a maioria dos festejos. Então, ele engloba as 4 linguagens artísticas: dança, teatro, música e artes visuais. Às vezes não tem o teatro, às vezes não tem a dança, às vezes acontece de algum festejo deixar alguma das linguagens de fora, mas a maioria dos festejos e das tradições, ele engloba as 4 linguagens. Artes visuais na parte do figurino, música e dança, né? E também teatro, porque eles fazem algum tipo de encenação, tá? Aí aqui embaixo, frevo e seus passos, tá? Vamos já ver, olha lá, vocês estão vendo aqui embaixo uma foto de passistas de frevo, sempre com a sombrinha, né, que tradicional da dança do frevo. Aí, olha só, surgido no século XIX, nas ruas do Recife, por influência das culturas africana e europeia, o frevo é uma das manifestações essencialmente musical, poética e coreográfica que faz parte das celebrações do carnaval. O canto da poesia busca expressar a saudade dos carnavais passados e o amor dos foliões ao Recife. Então, eu quero que vocês grifem essa parte aqui, ó, até o amor ao Recife. Então, vocês viram aqui nesse pedacinho que o frevo, ele surge no século XIX, em Recife, nas ruas de Recife, nas celebrações de carnaval, tá?
Então, aí agora nós vamos continuar a leitura. Grifem essa parte e vamos para a próxima. A contribuição africana vem em grande parte da capoeira, pois entre os primeiros passistas, ou seja, os brincantes que executavam os passos do frevo, estavam os capoeiristas. Para acompanhar as marchas militares de tradição europeia, como era costume na época, os capoeiristas, que seguiam na frente dos desfiles, criavam uma dança que utilizava movimentos da capoeira em um ritmo de marcha, e não no ritmo das canções tradicionalmente acompanhadas da capoeira, os chamados toques. Então, numa roda de capoeira, existem os toques. Quando eles criaram o frevo, eram os passistas, eram os capoeiristas que vinham na frente do desfile de carnaval, só que eles criaram um ritmo diferente, fazendo golpes, fazendo alguns passos que lembravam a capoeira, mas em um ritmo mais acelerado, diferente. Os diferentes ritmos que acompanham os passos dos capoeiristas têm o nome de toque. Eles são tocados no berimbau, são relacionados ao ritmo de cada etapa da capoeira. Se executados de forma mais lenta, induzem movimentos mais lentos. Se forem mais acelerados, levam a um jogo mais ágil. Então, foram esses capoeiristas que vinham na frente do desfile e que acabaram criando aí os passos do frevo. O frevo ganhou coreografias e músicas próprias e segue em constante mudança, recebendo diversas influências com o passar do tempo, embora tenha guardado muito da agilidade e da energia dos passos da capoeira e o encanto das marchinhas que lhe deram origem. Então, apesar dele ainda guardar muito dos passos da capoeira, ele sofreu várias influências de outros passos, né, também, e ele veio se modificando com o passar dos anos, tá? Me perguntaram no chat qual página que eu estou na página 113, tá bom? Aí agora nós vamos ver alguns passos característicos do frevo, nessas páginas seguintes. Antes de falar especificamente aí sobre a história do frevo e tudo mais, nós vamos ver aí no livro mesmo alguns passos. Então, primeiro, passo da tesoura. Para executar o passo da tesoura, o folião segura a sombrinha com a mão direita e abre um pouco os braços para o lado. Com as pernas levemente dobradas e cruzadas, dá um salto e descruza as pernas. Então, olha lá. Segura com a mão direita, a outra mão levemente dobrada, aí faz o passo da tesoura, chama tesoura por causa disso. Aí dá um pulo, a hora que pulou, desfaz a tesoura, como se a tesoura estivesse abrindo e fechando, tá vendo? Por fim, repete o movimento do lado oposto. Aí depois ele cruza a perna, se ele tinha colocado a direita para frente, ele cruza a perna esquerda para frente e faz o mesmo passo, só que para o outro lado, tá? Então, esse aqui seria o passo da tesoura. Existe o passo do Saci Pererê, que seria este de colocar a perninha para trás, assim, ó, olha lá. Para executar o passo do Saci Pererê, com a sombrinha na mão direita, o dançarino encaixa o pé direito para trás do joelho esquerdo, apoiando na perna esquerda. Pula para a esquerda e para a direita. Depois, o movimento deve ser repetido com a posição das pernas. Então, olha lá, acontece essa diferença de troca aí de pernas também, mas chama passo do Saci Pererê porque é com uma perna só, né? Pula com uma perna só. Deixa eu só aceitar aqui. Aí, voltando. Passo
do ponta de pé e calcanhar. Como seria esse da ponta de pé e calcanhar? O bailarino, ele coloca a ponta do pé no chão, apoiada no chão, e depois ele abre essa perna que ele colocou para trás, com a ponta do pé no chão, ele abre para frente, colocando o calcanhar no chão. Então, e fica fazendo essa sequência repetidas vezes e alternando uma perna e a outra. Para realizar o passo da ponta de pé e calcanhar, o bailarino tem que apoiar a ponta do pé no chão, um pouco para trás do corpo, com o joelho voltado para dentro. Na sequência, vira o joelho para fora e toca o chão com o calcanhar. Depois, os movimentos devem ser repetidos com a outra perna, formando uma sequência de alternar de pernas. Então, faz com uma perna, depois faz com a outra, com uma perna e com a outra. Aí agora, antes de ir para a parte aqui que vai falar mais especificamente da capoeira, nós vamos falar mais um pouquinho do frevo. Então, aí terminou aí a parte do livro, né? Nós vamos agora para slides. Eu vou mostrar um slide para vocês a respeito do frevo. Então, o frevo, ele tem essa roupa característica, né? Que é, ó, meninos são sempre essas bermudas. Deixa eu só aceitar mais gente que tá querendo. Aqui. Meninos são sempre essas bermudas e camisas, assim, cavadas, coloridas, tá vendo? E meninas são esses topzinhos coloridos e as sainhas rodadinhas coloridas. E, claro, tanto o menino como menina utiliza a sombrinha, são os passos característicos do frevo. E ela tem muita interação do bailarino no nível alto. O que seria isso de nível alto? Quando a gente faz uma dança, a gente explora os níveis do espaço, nível alto, nível médio e nível baixo. Quando a gente pula, a gente está sempre em nível alto. E o frevo tem muito disso de pular, né? Então, ele é uma dança que ele ocupa bastante o nível alto. Qual foi a origem do frevo? Agora, antes de falar aí mais um pouquinho onde ela surgiu, que é claro que nós já falamos no livro, que ela surge aí no século, né, 19, nos carnavais, mas vamos falar da origem da palavra, frevo. A palavra frevo vem de fervo. Então, as pessoas, elas queriam falar que aquela parte do carnaval era tão rápida, né, tão cheia de passos acelerados, que parecia que as pessoas estavam fervendo, estavam pulando ali, fervendo. Então, vem de fervo. Só que em vez de falar fervo, de ferver, eles falavam errado. E aí eles falavam frevo, que estava no frevo, em vez de falar que estavam no fervo. Então, aí surge a origem da palavra frevo, tá? Então, a palavra frevo vem da pronúncia errada de fervo, né? Que seria ferver, tá? Então, o frevo, ele surge em Pernambuco, entre o fim do século XIX e início do século XX, tá? Ou seja, mais ou menos por volta de 1880 e início de 1900, né? Primeiramente como um ritmo carnavalesco, pois como uma dança do frevo nos desfiles antigos de carnaval, sendo uma mistura de passos de balé, capoeira e cossacos, que seriam essas danças bem aceleradas também. A origem dos passistas são os capoeiras que vinham na frente das bandas, exibindo-se e praticando capoeira. Os golpes de luta viraram passos de danças, embalados inicialmente pelas marchas e evoluindo com as músicas de frevo. Então, no começo era mais capoeira, depois foi evoluindo e eles foram criando passos específicos do frevo.
Embora arraste multidões dançando e se divertindo, o frevo é uma dança complexa. Os passos complicados, com muita improvisação, que misturam rodopios, gingados e malabarismos. Se você vai, né, fazer uma dança que tenha frevo, você vai ver que os passos de dança do frevo, eles são difíceis, são passos difíceis de serem executados. Por quê? Porque tem aquele sobe, desce muito, pula, agacha com a perna cruzada, aquele da tesoura, por exemplo. A pessoa baixa até embaixo, depois ela pula. Então, não é um passo fácil de se fazer. Os dançarinos utilizam ainda uma sombrinha colorida enquanto dançam, demonstrando grande técnica. Então, ele é uma dança que ele tem acessórios, que é a sombrinha. A sombrinha, outro elemento complementar da dança é a sombrinha, que o passista conduz como símbolo do frevo e como auxílio nas suas acrobacias. A sombrinha, em sua origem, não passava de um guarda-chuva, conduzido pelos capoeiristas pela necessidade de ter na mão uma arma para o ataque de defesa, já que a prática da capoeira estava proibida. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. A capoeira, ela foi proibida no Brasil durante muito tempo, ela era considerada crime. Então, aqui no caso, a sombrinha era uma necessidade, como se fosse uma arma, para os capoeiristas utilizarem como se fosse uma arma, tá? E também uma forma de disfarce. Estando com a sombrinha na mão, as pessoas não iam julgar que aquilo era capoeira, já que se fosse capoeira, era crime e a pessoa podia ir presa, né? Então, acabou existindo a utilização da sombrinha como um disfarce também, tá? No início. Aí aqui a foto da sombrinha, sempre colorida, né? Hoje em dia as sombrinhas são sempre coloridas, no início não era tanto, mas sim. E o vestuário, nós temos um vestuário específico, que foi o que eu falei aí, né, um pouquinho na hora que eu mostrei a foto. Principalmente o vestuário feminino. Então, o vestuário que se precisa para dançar o frevo não exige uma roupa típica e única. Geralmente, a vestimenta é de uso cotidiano, sendo uma camisa mais curta do que o comum e justa, e uma calça colada ao corpo, e toda a roupa com predominância de cores fortes e estampadas. A vestimenta feminina se diferencia pelo uso de um short sumário com adornos ou mini saias, que dão maior destaque no movimento da dança. Então, sempre tem o shortinho por baixo, não é só a sainha, né? Sempre tem o shortinho e aquelas mini saias rodadinhas coloridas por cima. Aí, olha lá. Aqui seria o traje típico do frevo, né? Só que vocês viram que não é obrigatório você usar. A maioria das pessoas usa uma roupa justa ao corpo e colorida. Agora, o traje típico do frevo é esse. Sainha colorida, né? Topzinho com as mangas coloridas e a sombrinha. O homem também pode utilizar uma calça com os babados embaixo e uma blusa amarrada, ou aquelas blusas que vocês viram lá na primeira imagem, que é uma blusa agarradinha e toda colorida. Passos do frevo, né? Aí nós já falamos sobre alguns passos, aqui eles vão falar sobre outros também, ó. Também tem a dobradiça, a tesoura, que nós já falamos lá no livro, a locomotiva, o ferrolho e o parafuso. Então, são nomes bem estranhos, né? Para designar esses passos que são de difícil execução até. Então, com o passar do tempo, o frevo foi se desenvolvendo, foram criados passos através da observação das improvisações que as pessoas faziam,
né, na dança do frevo, e foram criando os passos padronizados. Então, hoje em dia, para você dançar frevo, você tem que saber esses passos específicos, tá? Para poder, que são passos típicos da dança do frevo. Olha lá, aqui nós temos alguns exemplos, ó, de passos. Imagina para a pessoa dar um salto dessa forma, como este aqui. Como que ela não precisa de treino, não é? Não é uma dança qualquer, não é uma dança fácil. A pessoa precisa treinar bastante para ela conseguir dançar o frevo. Aí a descrição dos 5 passos básicos. A dobradiça. O corpo curvado para frente, realizando as mudanças dos movimentos. A tesoura. Passo cruzado com pequenos deslocamentos da direita para a esquerda, que é aquele que nós vimos que dobra a perninha, né? Cruza as pernas, depois abre. Cruza a outra perna e abre. Vai alternando entre a perna direita e a perna esquerda. Locomotiva. Dão-se pequenos pulos para encolher e esticar cada uma das pernas alternadamente. A locomotiva tem um pouco a ver com aquele passo que nós vimos no livro, que coloca a parte, né, da ponta do pé e o calcanhar. O ferrolho. Alterna-se os pés, movimentando-se para frente e para trás, em meia ponta de calcanhar. E o parafuso, total flexão das pernas. A hora que o artista baixa lá no chão, ele faz, né, com as pernas cruzadas, ele está fazendo o parafuso. Então, o nome, aqui o que eu falei para vocês do nome, né? Frevo, que vem de frever, que o povo, em vez de falar ferver, fervura, que significaria agitação, rebuliço, né? Falar, ó, o povo tá fervendo, de tão agitado, né? Em vez de falar fervura, ferver, eles falavam frever e ficou frevo depois de um tempo. E foi utilizado pela primeira vez esse nome, frevo, em 1908, por um jornal. Aí agora, antes de ir para a parte da capoeira, eu vou mostrar aí para vocês as pessoas dançando frevo. Olha lá, a ponta do pé e o calcanhar, o primeiro passo do frevo. Olha lá. Segundo, chutando de frente, chutando de lado. Terceiro do Saci Pererê, que tinha lá no livro de vocês. O quarto da tesoura, também tinha no livro. Ah lá. O 5 é o do ferrolho, que eu falei no slide.
Bom, meninos, então deu para vocês perceberem, né? Aí como são esses passos do frevo e como o frevo é agitado. E é claro que a música típica, né? Mesmo que não deu, se não deu para vocês ouvirem direitinho, né? Mas a música típica do frevo, ela é aquela música, né, bem rápida, bem tradicional do frevo mesmo, que todo mundo já deve ter ouvido, tá bom? Bom, meninos, olha só. Agora, nós vamos continuar aí no livro. Nós já falamos aí sobre o frevo, né? Lembrando, frevo faz parte da cultura, faz parte da tradição, né? Da tradição cultural de um povo, tá? Faz parte do folclore. Então, todas essas danças que nós estamos vendo agora, essas danças típicas brasileiras, são patrimônios culturais que fazem parte do folclore. Agora nós vamos para a página 115, que nós vamos falar agora mais específico da capoeira, tá bom? Nós vamos falar mais especificamente da capoeira. Então, vou voltar lá na parte do livro. Aí. Saiba mais. No Brasil, os africanos escravizados buscaram nas danças guerreiras sua forma de defesa e resistência contra as opressões sofridas por eles. A capoeira é uma delas. Leia mais no trecho a seguir. Capoeira é uma prática cultural afro-brasileira multifacetada e multidimensional. Vamos ver o que é isso aqui do lado. Multifacetado, que apresenta características variadas, e multifuncional, que contempla múltiplos aspectos e dimensões. Ao mesmo tempo em que é luta, é também uma dança e compreendida como folclore, esporte e até como arte. Então eu quero que vocês grifem essa parte, ó, até arte. Então, se eu perguntar para vocês o que é a capoeira, eu posso colocar que ela é só uma dança? Eu posso colocar que ela é só um esporte? Não, ela é uma dança, ela é uma luta, ela é um esporte e ela é uma expressão artística de um povo. Então, aí que está esse multifacetado e multidimensional, porque são várias coisas misturadas ali, tá bom? Mas, independentemente da sua classificação, carrega uma filosofia ancestral, originada no século XVII, período escravocrata, desenvolveu-se como um modo de sociabilidade e solidariedade construída pelos africanos escravizados. Uma estratégia social para lidarem com o controle e a violência. Hoje é um dos maiores símbolos de identidade brasileira e está presente em mais de 160 países. Aí agora aqui embaixo. Aqui, se vocês puderem depois, eu gostaria que vocês assistissem, tá? Essa roda de capoeira que está disponível nesse portal do IFAM aqui, tá bom? O IFAM, gente, eu tô sempre falando aí com vocês, né, que essas danças que nós estamos aprendendo são patrimônios culturais brasileiros. O IFAM, ele é o instituto que cuida dos patrimônios culturais, que cuida da preservação dos patrimônios culturais. Escreve IPAM, tá vendo, ó, aqui? Escreve IPAM, mas a gente fala IFAM, porque o P e o H, ele faz o som de F, né? Então, o que significa IPAM? Né? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tá? Então, é o instituto que cuida do patrimônio histórico e artístico nacional, cuida da preservação da nossa cultura, tá? Aí embaixo, as rodas de capoeira, que em 2008 foram registradas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil,
ocorrem ao som do berimbau, atabaque, cariri, pandeiro, reco-reco e agogô, que marcam o ritmo e a velocidade dessa luta. Os gestos e movimentos executados podem variar, mas praticamente todos exigem força, equilíbrio e ginga, um dos movimentos que influenciou a coreografia do frevo. Então, força, equilíbrio e ginga, tanto na capoeira como depois, posteriormente, no frevo, são elementos essenciais que o bailarino precisa ter, que o capoeirista, né, precisa ter. Aí aqui, gente, ó, vocês estão vendo os instrumentos, aqui onde eu estou passando o mouse, vocês estão vendo os instrumentos da capoeira, tá? Aí aqui tem os nomes deles. O primeiro, o berimbau, que esse eu acho que todo mundo conhece, né? O segundo é o cachixi, que é esse aqui, ó, que parece um chocalhozinho pequenininho, tá vendo? Cachixi. O terceiro, reco-reco, que é esse aqui, que é como se fosse um pedaço de bambu cortado, cavinhas nele, para a pessoa ficar raspando ali, fazendo barulho de reco-reco. O quarto é o atabaque, que é esse bumbo aqui, tá vendo? Esse tamborzinho, chama atabaque. O quinto é o agogô, que tem essas duas plaquinhas de ferro e uma varetinha para você ir tocando, para ir batendo nele. E o sexto, que é o pandeiro, que todo mundo conhece também. Aí aqui embaixo, olha lá, tem uma imagem de uma roda de capoeira. A roupa típica da capoeira, vocês sabem que são essas roupas brancas, essas calças brancas e camiseta, assim. Aí, olha lá, as pessoas estão aqui, ó, os músicos, eles ficam tocando e cantando, né? Tocando esses instrumentos típicos da capoeira e cantando, enquanto de dois em dois, entram na roda e praticam a capoeira, tá? Essa aqui é uma imagem de 2016, ali em Paraty, no Rio de Janeiro. Aí aqui tá falando que é possível você visitar o site do Cadastro Nacional da Capoeira. Nele você encontra cadastro de capoeiristas, grupos de capoeira e várias outras coisas, tá? Então, hoje em dia, existe até esse site para organizar aí o movimento da capoeira, tá bom? Bom, meninos, agora, antes de ir para outros tipos de dança, eu vou falar. Eu sei que já passou aí já terminou aí a nossa parte da aula de arte, mas eu vou me estender um pouquinho mais, tá? Vou falar um pouquinho mais da capoeira para finalizar a parte de capoeira de hoje, e aí depois a gente troca de matéria, tá? Então vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês esse slide aqui da história, de um pouquinho da história da capoeira, tá? Então a capoeira, ela está ligada aos negros no Brasil. Os negros eram submetidos, né, ao regime de trabalho de sol a sol, comandado pelo chicote, ou seja, eles eram escravos, né? Para que o regime escravocrata não entrasse em colapso, mais castigos e torturas eram aplicados aos escravos. Então, eles eram sempre muito castigados. Aqui vocês têm até fotos dela. Eles iam para o tronco, que era onde eles amarravam, eles prendiam o negro para praticar os castigos, né, e tudo mais. Então, os negros, eles sofriam demais com os castigos. Deixa eu só aceitar aqui a pessoa que pediu. Ué, não apareceu? O que será? Se alguém estiver pedindo para entrar, depois vocês me falam. Tinha parecido que tinha o som que tinha pedido para entrar, mas não apareceu. Bom, então vamos lá. Não era-lhe permitido o uso de armas e práticas de defesa pessoal. Então, o que eles faziam para se defender desse problema aí da escravidão, em que eles estavam submetidos a castigos, né, diários, basicamente,
e o que eles podiam utilizar para se defender se nada era permitido. Então, eles criam, ó, eles não tinham armas, né, para se defender dos inimigos e nada. Então, eles criam movimentos de luta, movimentos de defesa corporal disfarçados de dança, tá? Então, eles criaram uma arte de bater com o corpo, semelhança da briga com dos animais, suas marradas, seus coices, saltos e botes. E aí, dessa forma, nasceu a capoeira. Então, foi para disfarçar, lá, e à noite, a hora que eles se reuniam, eles praticavam a capoeira, disfarçados de passos de dança, eles estavam praticando a arte de bater com o corpo, a arte de defesa corporal, mas de uma forma disfarçada, para que não fossem discriminados, para que não fossem açoitados, né? Não fossem castigados. Aí, agora eu consegui aceitar a Manu. Bom, voltando lá. A capoeira passou a ser praticada escondida. Os senhores submetiam a torturas terríveis, se fosse pego praticando a capoeira. E aí ela passa a ser praticada na presença dos senhores como uma brincadeira e dança. Então eles começam a disfarçar cada vez mais como se fosse uma brincadeira e uma dança afro, né, brasileira, mas na verdade eles estavam aí praticando artes marciais. O berimbau servia para dar um ritmo e avisar quando transformar a luta em dança, quando era a chegada de algum senhor. Então, quando alguém ia chegando, o berimbau mudava de ritmo e aí ficava mais parecido com dança do que com luta, e assim por diante. Com o passar do tempo, os colonizadores passaram a perceber o poder da capoeira. Qualquer sinal de rebeldia era punido. Depois chicoteados, os foliões recebiam um coquetel de sal, limão e urina nas feridas. Então, além de, se eles fossem pegos com o passar do tempo, eles perceberam, os colonizadores perceberam que eles praticando a capoeira, eles ficavam fortes, eles ficavam ágeis, eles sabiam defesa pessoal. Então, para evitar tudo isso, eles começaram a punir quem praticava, dando chicotadas e depois ainda passando sal, tá vendo? Limão nas feridas. Em 1888, foi abolida a escravidão e muitos escravos foram largados nas ruas sem emprego, e a capoeira foi um dos meios utilizados para a sobrevivência. Mesmo depois de abolida a escravidão, os capoeiristas continuaram a sofrer perseguição da política e eram mal vistos pela sociedade. Era coisa de bandido, de marginal, né? Falava-se que quem praticava capoeira era bandido. Na sua maioria, passaram a integrar as famosas maltas de capoeira e criar outras. Em 1890, aí agora que prestem atenção, olha lá. Em 1890, a capoeira foi considerada fora da lei pelo Código Penal da República. A pena era de 2 a 6 meses de prisão para quem ousasse a praticá-la. Fazer nas ruas e praças práticas de exercício de agilidade e destreza corporal, conhecida pela denominação de capoeiragem. Andar em carreiras com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, promovendo tumulto e desordem, ameaçando a pessoa certa ou incerta ou incutindo temor de algum mal. Então, a capoeira ela passa a ser crime. A partir de 1890, ela passa a ser crime. E as pessoas eram presas se fossem praticantes da capoeira. Aí, depois disso, piorou a situação, né? Se a capoeira já era vista como coisa de bandido, coisa de marginal, depois que se tornou crime, aí já era a consolidação disso mesmo, né? Dela ser considerada crime. Ato criminoso. Só na década de 30, Getúlio Vargas permite a prática
vigiada da capoeira. Somente recintos fechados e com alvará da polícia. Ou seja, só como esporte, né? Somente na década de 30 que Getúlio Vargas vai permitir a capoeira aí, mas de uma forma vigiada, em ambientes fechados, em academias, né? Para que ela não fosse uma prática assim de luta realmente em ruas e tudo mais, porque é claro que o capoeirista ia sair ganhando. Por que o branco fez tudo isso para proibir a capoeira? Porque entre um branco lutando e um capoeirista, é claro que o negro capoeirista ia ganhar. Então é uma forma de preconceito também, tá? Aí na década de 70, que o mestre Bimba ele recria os passos originais da capoeira, recria campeonatos de capoeira e a capoeira volta a ser bem vista no Brasil, tá? A prática da capoeira volta a ser bem vista no Brasil. E aí, em 2001, a capoeira é reconhecida como patrimônio cultural e imaterial brasileiro. E aí sim, né, passa a ser bem vista a prática do esporte, da dança, da capoeira. Tá? Só que é claro, tem regras. O capoeirista ele não pode sair brigando aí com qualquer um. Ele só pode utilizar o seu saber de luta, né, como uma forma de defesa pessoal e não para atacar ninguém. Então tem regras de conduta. O mestre Bimba ele cria regras de condutas e tudo mais e faz com que a capoeira se torne um patrimônio cultural do brasileiro. E hoje, se você pergunta, né, fora do Brasil, você fala do Brasil, eles falam de samba, falam de capoeira, ela se tornou um sinônimo do Brasil. Aí aqui tinha alguns exemplos de capoeira regional e capoeira angolana, elementos, os instrumentos, mas nós já vimos, né? Ó, o berimbau, o pandeiro, o reco-reco, que nós vimos no livro, o agogô, o atabaque, o cachixi, tá vendo? E aí a ginga, alguns passinhos da capoeira lá, alguns nomes de passos, ó, rolê, bênção, ponteira, tá vendo? Alguns passos de dança, né, da capoeira aqui. Agora eu quero mostrar, para finalizar aí, essa nossa parte de arte, eu quero mostrar para vocês aí a capoeira. Rapidinho, só a gente ver um vídeo que mostra aí algum passo da capoeira, tá? Olha lá. Enquanto as pessoas... Deixa eu só colocar na prática aqui. Olha lá, hoje você tem o mestre, tá vendo? Fica o mestre, e aí esse seria o mestre capoeirista, e ele vai ensinando as pessoas em duplas, elas vão praticando, olha lá, força, agilidade, equilíbrio, né? E tem a parte, olha lá, dos instrumentistas, dos passos, do gingado, tá vendo? Olha lá. O gingado seria isso, ó, de para frente e para trás seria o gingado. Então, aí, se vocês tiverem curiosidade, que nós já passamos bastante, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem entrar nesse e pesquisar mais um pouquinho aí sobre a capoeira, tá bom? Bom, então hoje, para relembrar, nós falamos sobre duas danças típicas do patrimônio cultural brasileiro, patrimônio imaterial, aquele que é transmitido de geração em geração. O frevo e a capoeira, certo? Não se esqueça. Tarefa de arte, o que vocês terão que fazer? Eu quero que vocês façam um desenho que represente o frevo e um desenho que represente a capoeira. Pode ser um menino, né, um passista,
tá? Pode ser que represente uma menininha, por exemplo, dançando frevo, pode ser na capoeira, 2 pessoas ali jogando capoeira. Então, eu quero um desenho que represente o frevo e um desenho que represente a capoeira, tá bom? Como tarefa de arte de vocês. Nossa aula de arte fica por aqui.